Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Antônia Silva. Eu estarei dando início agora à apresentação do nosso trabalho. O nosso tema do projeto de extensão é Saúde Digital em Foco, promoção de ações educativas para o fortalecimento da telesaúde em um município da região metropolitana do Recife. Alguns membros do nosso projeto são compostos pela docente coordenadora, a professora Iris Maiara, pela docente colaboradora, a professora Micheline Santos, pela estudante colaboradora Andressa Ferreira, pela estudante colaboradora Analice Marcelino, pela estudante bolsista Antônia Batista, pela estudante colaboradora Edilaine Heloísa, pela estudante colaboradora Heloísa Oliveira, pela estudante colaboradora Rosiane dos Santos, pela estudante bolsista Soane Oliveira e pela mestrando Tassiane Rodrigues. Bom, iniciando agora um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho, né? A telesaúde, ela é um atendimento médico à distância que usa tecnologias para conectar o profissional da saúde e também o paciente. E isso permite que as pessoas elas recebam orientações e cuidados médicos sem estar fisicamente num consultório, facilitando o acesso à saúde, especialmente em lugares mais afastados. Quais são as vantagens em usar a telesaúde? Temos o acesso fácil, que é o atendimento remoto ideal para áreas distantes. Nós temos a economia, que é menos custo com os transportes. O conforto, porque você vai se consultar diretamente dentro da sua casa, no seu lar. Nós temos a rapidez, que é o atendimento mais ágil, né? A colaboração, que é o apoio entre profissionais de saúde, e o acompanhamento contínuo, que é o monitoramento de pacientes crônicos. E qual é a relevância da telesaúde no Brasil? Nós temos a portaria número 2546 de 2011. Nós temos a ampliação do programa Telesaúde Brasil Redes. Nós temos também o início em 2003 com a criação do NUTS pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Em 2010 nós temos também a Rede NUTRIS, que se integra à Política Nacional de Telesaúde, a expansão que atualmente mais de 100 UBSs em Pernambuco utilizam a telesaúde. E quais são os serviços de telesaúde que são ofertados? Nós temos a teleconsultoria, telediagnóstico, segunda opiniões formativas. Nós temos teleeducação, telemonitoramento, teleregulamentação, teleconsulta, teleinterconsulta e telecirurgia, que todos esses serviços são ofertados pelo núcleo de telesaúde, tá certo? Só uma observação aqui é teleregulação. Bom, a justificativa. A atuação da telesaúde em Pernambuco apresenta relevantes contribuições decorrentes das parcerias com os municípios e a cidade de Abreu e Lima, composta por 98.462 habitantes, segundo o último censo do IBGE, que dispõe de UBSs nas zonas urbanas e nas zonas rurais, que pode se beneficiar da aproximação dos profissionais de saúde com este recurso importante. Então, nós temos aqui algumas UBSs da zona urbana, né, ao Alto São Miguel, a José Carlos Pereira, que inclusive é uma das UBSs daqui do município de Abreu e Lima, que fornece a telesaúde. E nós temos também a Rural, Chão de Cruz, Engenho Novo, Guabiraba, Pastor José Gomes. Então, todas essas UBSs participamos de forma bem ativa, mostrando para esses profissionais a importância da telesaúde. Então, diante das demandas da assistência em saúde no município de Abreu e Lima, né, por ser um município muito grande, a telesaúde tem um potencial de otimizar os processos de trabalho dos profissionais e executar esses processos à distância, né, justamente pensando nessas pessoas que não têm a condição de ir até a UBS. Então, realizar com os profissionais de saúde um trabalho educativo para efetivar sua implementação, assim como propor soluções para utilizar de maneira completa e integral todas as suas potencialidades nos âmbitos da educação e assistência à saúde. Levar o conhecimento aos usuários de saúde sobre o que a ferramenta atrela à telesaúde podem ofertar, né, podem oferecer a elas na rede de saúde do município. E aqui o nosso objetivo, né, o nosso objetivo geral é desenvolver ações educativas para implementação e fortalecimento da telesaúde em um município da região metropolitana do Recife.
E quais são os nossos objetivos específicos? É justamente realizar um diagnóstico situacional de coberturas, usos e reflexos de serviços de telesaúde nas UBSs, nas secretarias de saúde também do município, identificar a existência de ações ou projetos educativos acerca da telesaúde para a população no município, levar as contribuições para os profissionais, né, da saúde para a utilização de estratégias educativas sobre a telesaúde, desenvolver ações educativas com os profissionais de saúde lotados nas UBS sobre o potencial da telesaúde para a sua rotina de trabalho, que isso é extremamente importante. Implementar oficinas para a construção de reconhecimentos dos usuários a respeito da telesaúde e investigar o impacto das atividades educativas sobre a telesaúde com os profissionais e os usuários. A nossa metodologia, né, foi um estudo exploratório e descritivo, mais uma intervenção. A primeira fase diagnóstica, que foi a análise documental, acervos digitais do NUTS, da Secretaria de Saúde de Pernambuco. O diagnóstico situacional, que foi um questionário aplicado aos profissionais de saúde, e o planejamento das oficinas com base nos dados coletados e analisados. A segunda fase foi a intervenção, que é uma oficina educativa para os profissionais da saúde e da população. Aqui nós temos também alguns resultados e discussões, né, que onde aconteceram e quem participou, né? Tivemos um total de 164 profissionais da saúde que participaram aí do nosso questionário, né, e também participaram de forma bem afetiva dessa intervenção que fizemos com os profissionais. Então nós temos aqui alguns participantes das oficinas, como o Alto São Miguel, Caetés 3B, Centro 2, Desterros e dentre outras UBSs. As oficinas com os profissionais de saúde, como foram operacionalizadas, né? Foi uma intervenção educativa com os profissionais, que foi justamente essa oficina. Nós tivemos a apresentação da equipe, né, com a apresentação de um vídeo explicativo, explicando um pouco sobre o que é a telesaúde, para que eles possam também ter esse entendimento, né. Em seguida, aplicamos um questionário com a assinatura do TCL, que é uma assinatura de consentimento de participação do formulário, e também tiramos algumas dúvidas, né, de alguns profissionais que tinham a respeito da telesaúde. Então, foi um momento bem importante para o nosso crescimento, juntamente com os profissionais. Então, a oficina, ela veio de fato para contribuir para este conhecimento, que é extremamente importante. Como foram operacionalizadas essas intervenções com os profissionais? Então, nós tivemos a UBS do Alto São Miguel, a UBS Caetés 3B, a UBS de Centro 2, então diversas UBSs aqui do município de Abreu e Lima, tivemos essa intervenção, né? As UBSs a qual participamos, e podemos ver os profissionais de forma bem ativa e bem dispostos a aderir, né, e a querer também executar esse processo que é a implementação da telesaúde aqui no nosso município. Aqui também nós temos algumas fotos de algumas UBSs, a qual os estudantes puderam acompanhar, né, como vocês podem ver, eles atentos, né, e colaborativos também durante essa fase do processo de intervenção, que foi com os profissionais da área da saúde. A nossa terceira fase será com a população, né, com os usuários, que eu tenho certeza que será extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Algumas outras fotos também de alguns profissionais participando e também de alguns estudantes, né, juntamente com a colaboração da coordenadora e docente professora Iris. Bom, quais ferramentas educacionais foram sugeridas para as oficinas com os usuários de saúde? Então, materiais impressos e visuais, mídias e tecnologias, eventos que promovam a interação, abordagem práticas, atividades com ênfase na comunicação, que é extremamente importante. E que abordagem sobre o tema de telesaúde pode ser realizada nas oficinas com usuários de saúde? Então, demonstração de casos, visitas domiciliares articuladas com a teleconsulta, troca de experiências entre o ACS e o ACE, né? As campanhas educativas com comunicação voltada ao uso da tecnologia digital. Então, foi extremamente importante essa fase, né, com os profissionais, porque conseguimos de fato ver o que deve ser mudado, o que deve ser melhorado, o que deve ser incrementado nessa nossa nova fase. Então, as impressões dos profissionais sobre as oficinas, né? Então, aqui nós temos um gráfico mostrando de forma bem clara e objetiva, né? 63% considerou ótimo, 27% considerou boa e 15,2% considerou satisfatório.
Aqui, nos resultados e discussões ainda, como as oficinas poderão contribuir na assistência à saúde, segundo a opinião dos profissionais. Então, aprimorando a orientação aos usuários com mais clareza, segurança e precisão, ampliando o acesso da população aos atendimentos de saúde, garantindo maior agilidade, praticidade e eficiência no cuidado, reduzindo fila de espera, né, que às vezes você passa um bom tempo esperando para ter uma consulta, e a telesaúde ela vai vir justamente para diminuir essa redução da fila de espera, que inclusive é um dos alcances da Política Nacional de Humanização, né, que ele tem esse foco justamente da redução das filas, né, de espera. A facilitação e o atendimento de pessoas acamadas com dificuldade de deslocamento, mantendo a continuidade na assistência à distância, diminuindo os gastos financeiros dos usuários, como foi falado no início da nossa introdução, e o fortalecimento da comunicação entre os profissionais e os usuários. Aqui temos algumas considerações finais, que as oficinas para os profissionais da saúde foram desenvolvidas com êxito e evidenciaram que a telesaúde possui grande potencial para qualificar a assistência no município, apesar de ainda ser limitado por eles. Os resultados reforçam a necessidade de ampliar sua cobertura e promover ações educativas contínuas que fortaleçam o conhecimento dos profissionais e usuários, contribuindo para um atendimento mais acessível, resolutivo e alinhado às necessidades da população. Nós temos aqui a nossa perspectiva futura, né? Então, as próximas etapas os preparativos para as oficinas com os usuários de serviços de saúde, a integração acadêmica, que é a colaboração entre discente do curso superior e o técnico do campus Abreu e Lima, e o fortalecimento comunitário, que é a aproximação da instituição com a comunidade adjacente ao campus. E os nossos agradecimentos, né, ao Instituto Federal de Pernambuco, à Pró-Reitoria da Extensão do Instituto Federal de Pernambuco, à Instituição Federal de Pernambuco, Campus Abreu e Lima, à Divisão de Pesquisa e Extensão do Campus Abreu e Lima e à Secretaria de Saúde de Abreu e Lima. Então, de forma bem geral, nós queremos agradecer e pontuar a todos que a telesaúde, sim, ela é importante, ela é capaz, sim, de acontecer no nosso município para que outras pessoas possam ser alcançadas, principalmente pessoas que moram em difícil acesso. E vamos seguindo juntos para a próxima etapa do trabalho, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e até breve.